Senhor presidente, eu gostaria de tratar de um tema fundamental. Todos estão acompanhando pela imprensa o assunto do momento, que é a crise econômica e a crise política na qual o nosso país está inserido. E eu gostaria de trazer aqui, eu fiz um recorte aqui de várias matérias da imprensa e peguei algumas importantes sobre o eixo principal da última medida, o último pacote, né, que a presidenta Dilma tomou, o pacote de medidas para conter a crise e fazer economia, né? Os cortes que a presidente vem fazendo. Então, eu queria fazer uma leitura rápida aqui dos principais. Adiamento do reajuste dos servidores públicos federais, 7 bilhões de reais. Suspensão da realização de concursos, 1,5 bilhão. Eliminação do abono de permanência, 1 bilhão e 200 milhões de reais. O abono de permanência são aqueles servidores que já poderiam se aposentar, mas continuam trabalhando e por isso recebem um abono. Redução no Minha Casa Minha Vida. Corte nos investimentos da saúde, certo? Essas são as medidas que são tomadas pela presidenta Dilma. Vocês conseguem observar alguma semelhança entre elas? Todas atingem diretamente os trabalhadores, todas. Assim como todas as medidas que a presidenta vem tomando até agora, certo? Assim como os cortes que foram realizados na educação e que agora já somam, senhor presidente, 16 bilhões de reais. 16 bilhões de reais que a presidenta Dilma cortou da educação desde o início do seu governo. E aí, eu gostaria de trazer também algumas notícias da esfera estadual e algumas notícias da esfera municipal. Porque essa mesma lógica, ela se repete. A lógica de colocar nas costas dos trabalhadores a conta da crise se repete também nos estados e nos municípios. Vocês devem estar assistindo, vereador Klaus, a polêmica no Rio Grande do Sul, porque agora os servidores do Estado estão recebendo os salários parcelados, como se pudesse pagar um aluguel em parcelas, ou como se pudesse pagar a conta de água e de luz em parcelas. E isso a gente sabe que não é possível. Mas aqui no Estado, o que é que o governador Robinson Faria está fazendo? Vai aumentar os impostos. A alíquota do ICMS vai aumentar de 17% para 18%, e o ICMS específico dos combustíveis vai de 25% para 27%, e o de comunicação, principalmente telefonia, vai de 26% para 28%. Tudo isso afeta diretamente os trabalhadores. O outro ataque fundamental que o governador Robinson tem feito são os saques ao fundo previdenciário, certo? Que mais cedo ou mais tarde vai virar uma bola de neve sobre a qual ele não vai mais ter controle, certo? E simplesmente daqui a pouco os aposentados não vão ter como receber. No município de Natal, eu quero aqui repetir a portaria número 100, que está fechando todos os espaços pedagógicos alternativos dentro das escolas, salas de leitura, biblioteca, laboratório de informática, laboratório de ciências, para retirar os professores desses lugares, para colocar para a sala de aula, que é para diminuir os gastos com professores temporários. A redução no repasse da merenda, eu já não vou mais tocar nesse assunto, porque já falei muito, certo? E, por último, o decreto número 10.813, em que o prefeito, ele corta tudo. Adicional noturno, adicional de insalubridade, estagiários, gastos com estagiários, e diz que não vai gastar com mais nada além do que for salário. As pessoas veem isso e assistem todos no noticiário o problema da crise e que cada um tem que fazer o seu esforço. Por isso os professores têm que fazer, os operários, as enfermeiras, os trabalhadores aqui da Câmara, todo mundo tem que fazer esforço. Mentira!
Não é todo mundo que está fazendo esforço, não. Sabe por quê? Os ricos, os grandes empresários, eles não estão fazendo esforço nenhum. Os grandes banqueiros, eles continuam mantendo lucros exorbitantes. E as pessoas não sabem muitas vezes por que precisa fazer tanta economia assim. Por que precisa tirar da saúde, da educação, do reajuste dos servidores federais, da realização de concurso público, e esse dinheiro vai para onde? Vai para o pagamento de juros e amortização e todos os serviços da dívida pública, que as pessoas pensam que está quitada. Eu peço só mais um minutinho, senhor presidente, porque foi feita essa falácia no início do governo Lula, de que o Brasil não tinha mais dívida. Isso é mentira. O Brasil continua dependente dos organismos financeiros internacionais. E é por isso que se tira daqui, da educação, da saúde, da boca das crianças, dentro dos CMEs, dentro das escolas, certo? Que é para mandar para esses banqueiros. E nós estamos dizendo que a política econômica de Carlos Eduardo e de Robinson Faria é exatamente a mesma da presidenta Dilma. E nós nos opomos a essas três políticas. Sabe por quê? Porque aqui no nosso estado foram 90 milhões de reais até setembro que Robinson destinou, sabe para quê? Para a Arena das Dunas, para a OAS, que é uma empresa que inclusive está envolvida na Operação Lava Jato. Para pagamento da dívida estadual, a dívida interna que o Rio Grande do Norte tem, foram 53 milhões de reais. Vai ser 53 até o final do ano que o governo vai destinar. Então eu quero que se diga a verdade, tem dinheiro ou não tem? Tem dinheiro. Agora, as opções que os governos fazem é que são as opções erradas. Tiram de quem não tem. Tiram do pobre para dar ao rico. É a história do Robin Hood às avessas, que nós já discutimos aqui várias vezes nessa Câmara. E sobre essa dívida pública nacional, essa dívida pública que o país supostamente tem, nós temos que dizer, nós não devemos e nós não pagamos. Não devemos pagar por essa dívida. Querem colocar um debate moral, como se a dívida que o país tem fosse uma dívida que você faz quando compra uma geladeira ou uma televisão. Mentira! Não é a mesma coisa. A maior parte dessa dívida foi feita, inclusive, durante o regime militar. Nós não sabemos para que esse dinheiro foi utilizado. Hoje, a Auditoria Cidadã da Dívida, que é uma ONG que se dedica exclusivamente ao estudo de dívidas públicas, sobretudo nos países da América Latina, diz que 90% dessa dívida é somente de juros sobre juros. E por que quanto mais a gente paga essa dívida, mais ela cresce? E não chega um presidente ou uma presidenta que diga assim, vamos parar com essa sangria de tirar o dinheiro do povo pobre e suado, que gera a riqueza desse país, para colocar na mão de banqueiro bilionário. Então, as pessoas precisam entender isso. As pessoas precisam entender. E é por isso que eu quero dizer que nós não nos comovemos com o discurso que se faz da presidenta, que o ajuste fiscal precisa ser realizado, não sei o quê. Precisa nada. O que precisa é que os políticos tomem vergonha na cara e parem de tirar dinheiro de pobre para dar a rico. E outra coisa, a população precisa enxergar como é que as discussões são feitas dentro deste Congresso imundo, que fica fazendo barganha, discute não em torno a isso aqui que eu estou dizendo, que o ajuste fiscal está errado porque está prejudicando os trabalhadores. Discutem assim, posso votar a favor ou contra o ajuste fiscal dependendo dos ministérios que eu ganhe, dependendo das secretarias que eu ganhe, dependendo dos cargos que eu tenha. É isso que nós temos. O PT, de um lado, dizendo que é necessário ajuste fiscal, e Eduardo Cunha, o PMDB, dentro da Câmara Federal, dizendo que depende de como é que vota, dependendo dos ministérios que o PMDB vai ter no governo. Então, nós dizemos que são os trabalhadores que têm que se organizar. Os trabalhadores têm que se organizar para ter a sua alternativa de governo nesse país. Nem é acreditar no governo do PT, nem acreditar no canto da sereia do PSDB e do PMDB, que querem dizer que são a solução de governo para esse país. Não é. Vamos nos unir num campo que reúna aí todos os sindicatos, as centrais sindicais, os movimentos populares, os movimentos sociais, e que a gente vá para o meio da rua exigir um governo que de fato represente os trabalhadores. Muito obrigada, senhor presidente.